E simbora, meu povo! Falamos com 502 cidades do estado de São Paulo. Eu quero agradecer as afiliadas TH+, SBT. Eu quero agradecer também a VTV SBT. Quero agradecer SBT Ribeirão Preto e SBT Central. Estamos juntos nessa luta, levando diariamente notícia. Vamos agora com notícias do nosso estado? Roda que é Rádio Polícia hoje, né? Rádio Polícia, roda aí. E começamos o nosso programa com um caso inusitado. Ladrão arrependido na cidade de Valinhos. Ladrão arrependido, hein, meu povo? Tudo começou quando guardas municipais realizaram uma abordagem a um homem de 26 anos. No meio desta abordagem, o homem diz que deveria ser preso, pois estava arrependido de ter roubado R$2.000 de um idoso de 86 anos. A vítima tinha sacado dinheiro em uma agência bancária. Ele ameaçou dar um tiro no idoso se não desse o dinheiro. O assaltante disse para a GM que pegou R$800 e pagou o aluguel e gastou R$940 em bebidas alcoólicas e o resto restou R$260 para ele. Que ele acabou querendo devolver o dinheiro para os guardas durante a abordagem para eles devolver esse dinheiro para o idoso. O caso foi parar na delegacia de Valinhos, a grana restante foi devolvida à vítima, sim. Ele foi indiciado por roubo e, apesar de ter confessado o crime, ele acabou não sendo preso, mas está à disposição da justiça em liberdade. Na segunda, nós falamos de um ladrão também que devolveu o celular durante um roubo, né, e agora tem esse bandido aí na cidade de Valinhos se arrependendo, né? Se arrependendo. Mas eu não sei que atitude, que ladrão é ladrão, né? Ladrão é ladrão. Mas esperamos que ele se recomponha. Bom, já em Campinas, a Polícia Militar encontrou uma casa que era usada para armazenar insumos para preparo de lança-perfume. E falar em lança-perfume é um negócio lá na Argentina, né, gente? Sabe esses negócios que você passa num ambiente para ficar cheiroso na sua casa? Esses spray para ficar cheiroso na sua casa? Na Argentina é o lança-perfume, que na realidade não é um nome lança-perfume, foi o brasileiro que inventou isso daí num carnaval, né? A realidade é eles começaram a cheirar esse troço aí. Bom, mas vamos voltar ao assunto aí, lança-perfume. Tudo começou com a abordagem aí de um carro de aplicativo. O motorista transportava 2 adolescentes dentro de um veículo, que havia um galão de 20 litros de lança-perfume. Olha só, gente. 20 litros. E quantos tem aí, né? Quantos galão tem aí? Os menores contrataram a corrida para buscar essa substância em uma casa em Campinas, para levar para Paulínia. Os PMs foram até o endereço indicado pelos infratores, aonde seria a fábrica de lança-perfume. Na casa tinha um homem de 25 anos, tentou fugir. Os PMs encontraram 400 litros de solvente, além de outros produtos usados para preparar essa droga. Os 2 adolescentes infratores vão responder por ato infracional de tráfico e o maior por tráfico de drogas. O motorista de aplicativo que não tinha ligação com o esquema foi liberado. É brincadeira, né, um negócio desse. Bom, agora a gente vai de Giro Cidade, né? Roda a vinheta. Uma moradora sofreu uma tentativa de assalto nesta quinta-feira. Ela caminhava, né? E aí, o bandido queria o celular da vítima. E tem gente que defende ladrão de celular, gente, pelo amor de Deus. Assustada, ela começou a gritar por socorro. Rapidamente, moradores da região saíram das casas para ajudar. Diante da movimentação, o suspeito fugiu, correndo sem levar nada. Olha só. Mas ela teve coragem, essa mulher, hein? Ela teve coragem sim, ó. Olha a outra ali querendo, olha lá. Um monte de gente querendo. O cara acabou fugindo, o bandido.
Mas é perigoso o que ela fez, claro. Por quê? Porque ele poderia estar armado, poderia estar com uma faca, poderia dar uma facada em alguém. Não é verdade? Foi uma ação rápida também que aconteceu da polícia militar, que acabou identificando o suspeito, ele foi preso, né? Já foi detido. O povo todo reagindo a essa situação. O povo todo reagindo a essa situação. Todo mundo se juntou para querer pegar o ladrão. Mas ele já está na cadeia. Bom, agora eu quero falar de mais um caso de feminicídio que acontece em Rio Preto. A vítima de 46 anos teve um relacionamento com um homem de 51 anos. Ela morreu depois de ser espancada e arrastada por um carro pelo ex-marido. É um absurdo, né? Olha só. A Alessandra decidiu separar do companheiro porque ele, né, estava usando cocaína. E olha que a droga faz na vida das pessoas, né? Olha só como muda as pessoas. Porém, ele não aceitava o fim do relacionamento. O autor deste feminicídio se encontrou com a ex, ele passou a xingar ela, a agredir e dar socos na vítima. Tá? E a mulher, aí, entrando no carro, ao entrar no carro, ela prendeu a mão na porta e foi arrastada pelo veículo. A Alessandra foi levada à Santa Casa com ferimentos pelo corpo todo. Ela pediu medida protetiva lá no hospital, mas o estado de saúde piorou e ela morreu. Vocês acreditam nisso, gente, que eu estou falando para vocês? Olha a maldade desse cara. Arrastou a mulher sem piedade no carro. Prendeu o braço dele e arrastou ela. Né? Arrastou a mulher. O autor do crime foi preso e levado para a sede da DEIC de Rio Preto. Meus sentimentos para a família da Alessandra. Né? Olha, uma moça que tinha toda uma vida pela frente. Toda uma vida pela frente. Você vê no rosto dela, abre o rosto dela, você vê no rosto dela que ela tinha cara de ser gente boa. Porque as pessoas gente boa têm cara de ser gente boa. Tem cara de ser legal. Você vê que ela tem um rosto de uma pessoa que deveria ser uma pessoa do bem, positiva, para cima. E aí o cara começa a usar cocaína, o marido dela, ela é contra, separa, fala, meu, aqui em casa você não vai ficar comigo, se eu usar droga, eu não quero, não te conheci usando droga, agora você está usando droga, sai da minha casa. O cara não entendeu isso, foi agredir ela com chute, pontapé, espancar ela. Quando ela está descendo do carro porque está sendo espancada, o cara vai lá, bate a porta, a mão dela fica presa. O cara começa a arrastar ela, gente. Olha só o que o cara fez. A mulher gritando, sendo arrastada, acabou chegando no hospital, morreu. Pelo amor de Deus, onde vamos parar? A maldade das pessoas, brutalidade. Bom, a notícia do nosso interior é aqui no programa Voz da População. Vem ficar informado aqui com a gente no SBT. Bom, a notícia agora é da cidade de Barretos. Equipes da Força Tática da Polícia Militar receberam informações de que um homem estaria realizando a distribuição de drogas pelo bairro Santa Isabel. Os PMs localizaram um homem na rua Primavera. Os agentes encontraram drogas com ele e também em um terreno na Avenida Gonçalves. Foram apreendidos crack, cocaína, maconha, balança de precisão e o traficante foi preso em flagrante. Né? Prejuízo para a criminalidade aí, a polícia de Barretos está de parabéns. Bom, e agora vamos falar de São Carlos. Um homem de 29 anos foi preso depois de tentar matar a companheira na rua Desembargador Júlio de Farias. A mulher foi esfaqueada, gente, e foi socorrida pelo SAMU até a Santa Casa. O estado de saúde dela não foi informado, o autor desse crime foi localizado momentos depois pela Guarda Municipal e levado para o Hospital Escola, pois tinha um ferimento que ele mesmo fez nas mãos. Após o atendimento, né, o homem foi levado para a central da Polícia Judiciária e agora a polícia investiga este caso de violência contra a mulher. Gente do céu, esfaqueou uma mulher? Como é que o cara pode chegar numa crueldade dessa? Esfaquear ainda mais uma mulher que era a mulher dele. Né? Como é que a pessoa pode ter tanta maldade assim? Não dá para conviver em sociedade. É uma pessoa que tem que ficar enjaulada, é um animal. Né? É uma pessoa que ela não tem
uma claridade na mente, ela não tem ela não consegue viver em sociedade, uma pessoa dessa. Pessoa dessa, ela tem que ficar presa numa jaula, é um animal. Meu Deus do céu. Não dá para soltar um cara desse pela porta da frente. As leis tinham que ser mais rígidas no nosso Brasil. O cara prende, solta, prende, solta, prende, solta. Mata, dá facada, solta. Onde vamos parar? Né? E é por isso que houve a indignação do 8 de janeiro. É por isso que pessoas idosas, sem uma faca na mão, sem nada na mão, presas aí há não sei quanto tempo. E aí você pega, a gente falou ontem aqui mesmo, né? De um homem que ficou 15, uma ficha de 15 vezes, foi preso e foi solto. Foi preso de novo por tráfico. 15 vezes, gente. Agora eu quero ver quanto tempo ele vai ficar na cadeia. Esse cara que esfaqueou a mulher dele. Quero ver quanto tempo ele vai ficar na cadeia. Bom, e a notícia não para no programa Voz da População. Tem reportagem chegando na tela do SBT. Olha só. Uma cena chocante que se repete em diferentes regiões do país. Armas de fogo foram usadas em 8 a cada 10 assassinatos de jovens em 2023. As vítimas com idade entre 15 e 29 anos representam quase metade dos mais de 45 mil homicídios registrados no Brasil. Uma dor que a família de Bruna Oliveira da Silva conhece bem. A jovem de 28 anos desapareceu na noite de 13 de abril. 4 dias depois, o corpo dela foi encontrado em um terreno próximo a uma estação de metrô da capital paulista, com sinais de agressão. Minha filha não estava doente, e aí, assim, não estava esperando alguma coisa acontecer, ou melhorar, ou ir embora, não. Minha filha estava bem, estava saudável, estava indo para casa. No caminho de casa, ela foi abordada, arrebatada e assassinada. O Brasil perdeu mais de 21 mil jovens para a violência só em 2023, segundo dados do Atlas da Violência, divulgado pelo IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número equivale a uma média de 60 assassinatos por dia, nessa faixa etária. É uma coisa absurda quando comparado internacionalmente. A gente veio matando jovens cada vez mais jovens. Então, em 1980, o pico da idade em que havia mais homicídios era aos 25 anos, hoje está menos de 21 anos. Apesar dos números absolutos serem altos, os dados mostram também uma tendência de queda nas mortes de jovens desde 2017, quando o Brasil registrou o maior pico da série histórica. Em 2023, essa taxa caiu 6% em relação à pesquisa anterior. O estudo monitorou ainda as ocorrências em que as causas das mortes não foram identificadas pelas autoridades, mas que têm grande probabilidade de terem sido violentas. Segundo o relatório, o Brasil teve 51.608 homicídios ocultos entre 2013 e 2023. Seria a mesma quantidade de mortes na queda de 100 Boeing 747 totalmente lotados, sem sobreviventes. Se essas estatísticas ocultas entrassem na soma, o total de homicídios no período passaria dos 598 mil casos oficialmente registrados para mais de 650 mil ocorrências. Outro ponto levantado pelos pesquisadores é a necessidade de olhar para as especificidades de cada região. Amapá e Bahia, por exemplo, ultrapassam os 100 homicídios a cada 100 mil jovens entre 15 a 29 anos, o que é 12 vezes a taxa registrada em São Paulo. Em todos os municípios do Brasil, que a gente for analisar, metade dos homicídios acontecem em 2 a 3% do território. Se a gente entende que territórios são esses e faz um diagnóstico social, um diagnóstico policial, a gente tem elementos para fazer uma política mais efetiva naquele local. E você está na TV brasileira, a TV do Brasil. Olha essa dica que eu mostro para vocês do SBT. Roda! E olha, a notícia não para no programa A Voz da População. Preste atenção nesse caso absurdo. Uma mulher encontrou um celular escondido em uma caixa de papelão e com a câmera ligada dentro de um banheiro feminino de uma empresa, gente. Ou seja, a funcionária denunciou um colega de trabalho por gravação ilegal. O homem de 48 anos foi preso em flagrante por importunação sexual. Em depoimento, ele admitiu que havia colocado o celular para gravar, mas alegou que foi a primeira vez que cometeu esse ato e não soube explicar o motivo. Segundo a Polícia Militar, a mulher percebeu a caixa de papelão no chão enquanto se trocava. E aí desconfiou, claro, do objeto. Ou seja, o cara queria ver
a mulher aí sem roupa, né? Ao abrir ela, encontrou o celular gravando, imediatamente acionou a gerência da empresa e identificou o aparelho ao dono. A Polícia Civil informou que apreendeu o celular para análise e segue a investigação do suspeito. Se ele já havia participado de outros crimes, mas é um caso revoltante, né? É uma importunação sexual. Imagina você tem a sua mulher, você é casado, ela está trabalhando, né? Ela está trabalhando no emprego dela, numa empresa, ela vai se trocar no banheiro e tem um celular lá vigiando a sua mulher. Que história é essa? Que absurdo é esse? Tem que ser preso. Tem que ser preso, né? O cara desse não pode ficar em liberdade. Ou tem que pagar uma fiança muito cara, sim. Um absurdo. Bom, preste atenção nesta matéria que a gente vai mostrar agora no programa Voz da População. Roda! Se você já viu filmes de guerra, provavelmente conhece esse modelo, o Black Hawk. Fabricado nos Estados Unidos, é uma aeronave potente, usada em conflitos armados. É capaz de transportar até 11 soldados e 4 tripulantes. Pode ser equipado com metralhadoras nas laterais e tem blindagem em toda a fuselagem. A aeronave tem sistemas eletrônicos de defesa de última geração. O custo de um modelo novo chega a 20 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais. No Brasil, o Black Hawk já é usado pelas Forças Armadas, que tem 26 aeronaves em operação. No mundo todo, a frota desse helicóptero passa de 4.000 unidades. Só o exército americano possui mais de 2.000. Especialistas destacam a eficiência do modelo. Uma aeronave muito mais robusta, bimotor, muito ágil, com uma grande autonomia e com uma capacidade de embarcar muita tripulação e também muitos equipamentos. No Rio, helicópteros da polícia costumam ser alvos dos traficantes de drogas. Em 2009, no Morro dos Macacos, 2 policiais morreram. Este ano, um copiloto foi baleado na cabeça durante uma ação na Zona Oeste. Diante dos ataques feitos por criminosos, muitas vezes com uso de armamento militar, o governo do Rio de Janeiro decidiu reforçar a proteção policial. A nova aquisição é o helicóptero Black Hawk, famoso por ações em áreas de guerra, que aqui será usado em operações nas comunidades. A compra já está na fase final de licitação. Em 2020, o uso de aeronaves no combate ao crime chegou a ser restrito pelo Supremo Tribunal Federal, mas houve uma flexibilização após pedido do governo do Rio. Organizações de direitos humanos alertam para o risco do uso desse helicóptero em áreas superpovoadas, como os morros cariocas. A possibilidade de errar o tiro é muito grande e a possibilidade de acertar o alvo ela é bastante reduzida, possibilitando atingir um inocente. O que a gente entende é que a segurança pública deve garantir segurança, não a guerra. Para especialistas, será preciso definir critérios técnicos para o uso do Black Hawk. É necessária o mínimo de proporcionalidade entre a ameaça que as forças policiais enfrentam e os instrumentos que vão ser utilizados por essas forças policiais. Extrema necessidade, extrema oportunidade de ter esse equipamento, agora o Black Hawk, operando nos céus do Rio de Janeiro para garantir a segurança de todos os envolvidos. E tem mais flagrantes aqui no Rádio Polícia com Fabrício Fernandes. Vai lá, Fabrício. É isso mesmo, Paulo Mansur. Eu, Fabrício Fernandes, estou agora no flagrante com os casos de repercussão. Se você que está nos acompanhando quer participar do nosso quadro, é muito fácil. Você pode mandar aí o seu comentário sobre os casos que nós estamos falando para o Zap da População, DDD 11 967836666, e também pode mandar, se você tem alguma imagem de câmera de segurança da sua casa, comércio, chácara, sítio, que registrou algum crime, manda para cá essa imagem, forneça para a polícia, que nós também divulgamos aqui no programa A Voz da População. Começamos com um caso revoltante, mais um ataque da gangue da Correntinha, né? Correntinha de ouro, né? O ouro que tem chamado o interesse dos criminosos, né? Agora você vê o flagrante, o idoso está sentado ali na frente de casa, está sentado em um banco, quando de repente chega um motociclista, entregador de aplicativo, ele desce, coloca a mão na cintura ali simulando estar armado e vai em direção ao idoso, toma a correntinha que estava ali no pescoço, pega então esta correntinha, arrancando, colocando terror nessa vítima. Essa vítima
vítima, que inclusive tem mais de 80 anos de idade, né? Estava também uma mulher ali próximo que acabou saindo correndo, né, diante deste fato. Além da correntinha de ouro, o bandido acabou levando um relógio. A gente não pode nem mais sentar com tranquilidade na frente de casa. E o detalhe, né, este criminoso, ele estava simulando ser um entregador de aplicativo, tinha até mesmo aquela bag atrás da moto ali, aquele baúzinho, para poder ali tentar disfarçar nas ações policiais. Este caso que aconteceu muito rápido, flagrante da capital paulista. Até o momento, este criminoso não foi preso. E a gente tem falado nos últimos dias o interesse desses bandidos em roubar o ouro. Alianças, correntinhas, joias, até porque esse objeto tem alto valor, né, comercial, então isso tem chamado a atenção das autoridades para pegar esses bandidos. Nós também mostramos a prisão de integrantes dessa quadrilha na semana passada, mas infelizmente novos roubos acontecem e é destaque aqui no nosso flagrante. Você que está conosco, fique ligado, daqui a pouco Paulo Mansur chega com mais informações da nossa região. Vamos tocando, que agora eu quero falar de um caso também revoltante, um assalto, um arrastão que aconteceu em um aeroporto. Nós temos imagens, isso aí no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, criminosos com fuzis, olha lá, chegam, né, ali armados, rendem, né, turistas do Chile que estavam em 3 carros. Câmeras de segurança flagraram então um desses assaltos. As imagens mostram o momento que 2 ladrões armados, um deles com fuzil, né, eles acabam descendo de um carro, rendem o motorista do veículo, o condutor e os 2 passageiros tiveram os celulares roubados. Os assaltantes também levaram a carteira, o cartão bancário, as chaves e o automóvel do motorista. Eram 5 bandidos, todos conseguiram fugir. O carro que aparece nas imagens utilizado pelos bandidos foi encontrado em uma comunidade, mas até o momento ninguém foi preso, né? E a situação está complicada porque o bandido está na rua aterrorizando a sociedade e nós temos que ficar com medo, reféns destes bandidos, saindo para assaltar com fuzil, roubando o celular. É aquela velha máxima, tem gente aí que defende aí, é só um celular, vítimas da sociedade. Olha o que essas vítimas estão fazendo, né? Hoje foi com esses turistas, mas amanhã pode ser comigo, pode ser com você. Então a polícia já está na posse dessas imagens e até o momento ninguém foi preso. É flagrante da vida real que você acompanha conosco aqui no programa A Voz da População, aqui no nosso quadro Flagrante. Vamos seguindo, que eu quero agora falar da gangue da Ozempic, né? Mais uma farmácia que foi atacada por assaltantes. Nós temos as imagens deste caso e o detalhe, os criminosos estão borrados porque eles são menores de idade. E, claro, são protegidos pela lei, a lei é uma mãe para os criminosos, ainda mais se for um infrator. Então, diante disso, eles chegam, eles vão em direção aos funcionários já no período noturno, têm o interesse de pegar o Ozempic. O Ozempic, que é aquela caneta utilizada para diabetes, mas tem também sido utilizado para emagrecimento. Então, essas canetas têm alto valor comercial no mercado clandestino, porque muitas das vezes as pessoas querem comprar mais barato, não tem acompanhamento médico e acabam comprando principalmente pelas redes sociais. Esses bandidos aterrorizaram, né, a sociedade, aterrorizaram trabalhadores que estão ali para servir à sociedade, que estão ali para vender medicamentos para pessoas doentes, pessoas que estão precisando, e aí vem a bandidagem e ataca ali. Porém, eles se deram mal. O que aconteceu? A polícia militar foi comunicada e acabou localizando esta dupla que acabou pegando esses objetos. Eles foram levados para a delegacia, né, e agora estão à disposição da Vara da Infância e Juventude. Ponto positivo para a polícia. As forças de segurança estão atentas à gangue do Ozempic, que vem causando prejuízo, mas dessa vez eles se deram mal. E quem também se deu mal foi um assaltante que realizou uma série de roubos em um bairro da capital paulista. Porém, nós temos a imagem, o exato momento que ele se dá mal,
porque um motorista de um carro, percebendo que tinha acabado de acontecer um assalto, ele acabou ali empurrando a moto desse criminoso que estava fugindo com a moto, foi ali cercado, derrubado, inclusive, né, o motorista que acabou ali causando esse acidente, né, acionou o SAMU, prestou socorro, inclusive 2 vítimas, né, foram ao local ali desse acidente, já fizeram o reconhecimento com a presença da polícia. Então o cidadão sobre escolta policial e agora está à disposição da justiça, né, porque a população não aguenta mais ficar refém dos criminosos. Claro, nós nunca recomendamos esse tipo de atitude, porque um bandido, para matar, ele mata. Nós, inclusive, mostramos um caso semelhante, que o rapaz acabou atropelando um criminoso ainda armado, pegou e matou, né, esse rapaz que tentou impedir um assalto. Então isso pode acontecer, então nós não recomendamos, mas a população não aguenta mais ficar refém dos criminosos, a verdade é essa. Vem pra cá porque agora quero falar de outro caso, um cantor famoso, um MC, né, que saiu de Piracicaba em um avião, gravou um vídeo fazendo ostentação. Ele foi roubado quando ia visitar um outro amigo músico. Nós temos imagens desse assalto, olha lá, o exato momento em que a vítima está num ponto junto com outro amigo e é rendido por criminosos que chegaram em uma moto. Esse MC que foi assaltado, as imagens mostram ali, né? E tudo indica que seja a famosa fita dada, né? Porque os criminosos ficaram de olho, receberam informações de onde a vítima estava indo, pegaram a maleta onde tinha joias, segundo o que foi relatado pela vítima, 5 milhões de reais em joias, né, de ouro. Então fez um show em Piracicaba, avisou que estava vindo para São Paulo, gravou inclusive um vídeo para ostentar e acabou, né, despertando interesse dos criminosos, né? Inclusive o MC, que não vai dar entrevista sobre esse caso, para não atrapalhar as investigações, e acabou oferecendo, né, uma recompensa, quem tiver informações desses criminosos, uma recompensa de 200 mil reais, né? Nós falamos do idoso, né, que teve ali a correntinha roubada, e agora esse caso, né, também envolvendo ouro, mas a vítima até acabou fornecendo informações, divulgou nas redes sociais, aí os bandidos foram lá e realizaram este crime. Esses são os meus destaques aqui no nosso quadro Flagrante. Voltamos ao estúdio, é com você, Paulo Mansur. E a gente vai para um rápido intervalo e já volta, hein? Não saia daí, a gente já volta com mais notícias. E a notícia não para no programa A Voz da População. Tem reportagem chegando na tela do SBT. Olha só. Aos 80 anos, Dona Lúcia conhece bem o peso da inflação no bolso. Depois de um problema pulmonar, passou a depender de 6 medicamentos diários. Uma conta que passa de R$ 800. No mês passado, ela comprou apenas um e pagou 50% mais caro. Um aumento significativo para quem tem uma renda fixa. Tenho que dividir, mas dividir não tem que, de qualquer maneira, vou ter que pagar outro mês a prestação. Essa preocupação da Dona Lúcia também se repete na casa de outros brasileiros. É que os remédios subiram mais de 2%, reflexo do reajuste autorizado pelo governo no fim de março. Os medicamentos fazem parte do grupo Saúde e Cuidados Pessoais, que contribuiu para a inflação no mês de abril. Segundo o IBGE, a taxa ficou em 0,43%, um ritmo menor do que em março. É o maior IPCA para o mês desde 2023. No acumulado de 12 meses, os números preocupam. A cada resultado que o IPCA em 12 meses fica mais distante ainda do teto de tolerância, significa que as pressões inflacionárias ainda estão muito fortes. O grupo Alimentação e Bebidas teve uma queda tímida no comparativo com o mês anterior, mas continua entre os vilões da inflação. A batata inglesa lidera a lista, alta de 18%. O tomate subiu mais de 14% e o café moído ficou acima de 4,5%. Por outro lado, a cenoura, o arroz e as frutas tiveram queda no preço. Se esses grupos de produtos ficam mais caros, isso significa que vai sobrar menos orçamento
para as outras necessidades, né? Para o lazer, para a cultura, ou mesmo para a questão relacionada à educação. Então, isso significa que a inflação está ocupando um espaço cada vez maior no orçamento das famílias. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a expectativa é de melhora. O Brasil está bem posicionado para enfrentar essa turbulência. Nós vamos continuar crescendo, vamos continuar gerando emprego, vamos trazer a inflação para a meta, mas vamos continuar gerando oportunidade de renda, trabalho e renda no Brasil. E tem mais notícias da nossa região no Giro Cidade. Roda a vinheta. Preste atenção nessa matéria que a gente vai mostrar agora no programa Voz da População. Pode rodar. O ladrão passa de moto. 5 segundos depois, mãe e filho correm no meio da rua. A mulher que aparece na imagem é Marina, que levava um dos meninos para a escola. Ela reconheceu o bandido de quem havia sido vítima uma semana antes, na mesma região, na zona leste da capital paulista. Eu vim daqui e ele veio me perseguindo desde lá de baixo e me pegou ali, ó, lá na frente, onde virou o carro. Passa o celular e aliança. Eu falei, não tenho nenhum dos dois, que realmente no dia eu não tinha nem celular e nem aliança. Aí ele pegou, foi embora e ficou rodando ali. Quem costuma passar por ali todo dia está com medo. Tem que ficar atento, olhando para todo lado, o tempo todo de olho. Este outro vídeo mostra quando uma mulher e crianças são rendidas no momento em que voltavam para casa. Em Poá, na Grande São Paulo, nem a movimentação de estudantes na calçada inibiu os ladrões. Um dos jovens foi obrigado a entregar o tênis. É importante, primeiro, não ostentar. Então, evitar de falar ao telefone, quer seja pelos aplicativos de conversa. Evite também de usar uma determinada bicicleta para precaver um assalto que seja ostensivo, porque eles olham exatamente isso que a vítima tem. Quem pode tem saído de casa só com a roupa do corpo. Sem nada, sem exatamente nada, sem relógio, sem celular, sem nada. Os ladrões aproveitam a hora da entrada e da saída dos alunos para agir. O maior medo dos pais está na reação dos filhos ao serem abordados pelos criminosos. Alguns dos estudantes já viveram na pele a experiência de sofrer um assalto. Ele mostrou a arma para mim e começou a assaltar a minha mãe. Somente em janeiro deste ano foram registrados mais de 2.400 roubos a pedestres no estado de São Paulo, uma média de 78 por dia. 11% do total de assaltos foram entre 6 e 7h30 da manhã e entre 11h30 e 1h30 da tarde, horários de alta circulação de estudantes nas ruas. Os especialistas afirmam que o aumento do policiamento pode reduzir o número de assaltos. Se não houver isso, não há como coibir o crime, então a criminalidade só vai aumentar. De manhã não tem ronda na escola, não tem ronda em encontro nenhum. Na rua é difícil você encontrar alguém de manhã. Viatura, qualquer policial de manhã, tá bem complicado. Estamos encerrando o Rádio Polícia. Roda a vinheta. Bom, eu quero agradecer a sua companhia, né? Nesta quarta-feira. Amanhã estarei de volta neste mesmo horário aqui no SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.